It's so deep that we have like a day only with you. Yes, I come. Muito obrigada, doutora Janice. As palestras estão sendo gravadas, então a gente vai disponibilizar as palestras no nosso canal do YouTube, posteriormente, em inglês e em português, tá bom? E também, quem tiver interesse, pode mandar uma mensagenzinha que a gente disponibiliza os slides para vocês verem, até os profissionais da saúde com mais calma, lerem, procurarem as referências bibliográficas, que é importante. Tá bom? Eu vou fazer um rápido sorteio, antes de chamar a minha queridíssima doutora Cristiane Bahia, que vai falar sobre um assunto tão importante que é o sono, e que ele é tão presente nas nossas vidas, não é? Vamos lá. E, no final, eu tenho mais sorteios para fazer, quero reunir as palestrantes para a gente tirar uma foto oficial, quero tirar uma foto de todos os participantes, quero fazer uma rodada de perguntas e respostas também. Tá? Vou sortear um copo da Leighton Center. 302. 302. André! Uhul! Já peguei dois aqui. Agora vai ser uma sacola mochila da associação. 462. Oba! Agora vamos com uma camisa 492. Adulta. 492 não. Vou tirar outra, uma camisa. 495. Não? 432. Venha. Eu tenho duas camisas infantis aqui, uma de 14 anos e uma de 10 anos. Se alguém tiver interesse, filhos com essa idade, podem pegar. Não vou nem sortear, tá bom? Elas estão disponíveis aqui. São as camisas da nossa caminhada. E agora eu vou fazer mais um sorteio antes da doutora Cristiane, e depois a gente faz o sorteio final de um outro copo da Latam, do Leighton. Todo mundo quer o copinho, né? Já estou sacando. 498. Ganhou o copo. O que foi? Tá bom. Ótimo. Então, tá ótimo. Will, agora a gente vai para a nossa palestra número 9, os distúrbios do sono e o seu papel nas alterações comportamentais. E ela já está aqui ao meu lado, no palco, doutora Cristiane Bahia. A doutora Cristiane possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem residência médica em Neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, capacitação em Medicina do Sono pelo Instituto do Sono, título de especialista em Neurologia, ABN, Neurofisiologia, SBNC e Medicina do Sono, AMB. É neurologista do Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde coordena o setor de distúrbios do sono do Serviço de Neurologia do UP. Mestre em Medicina pela UERJ, é vice-presidente da Associação Brasileira do Sono, Regional Rio de Janeiro, biênio 2018-2019, presidente do DC, do Departamento Científico do Sono da ABN do Rio de Janeiro, biênio 2021 e 2022, e atualmente compõe o grupo de pesquisadores da UERJ em doenças raras, sendo a investigadora principal do projeto Pesquisa Genética em Doenças Raras de Narcolepsia, e é doutoranda pela UF. A doutora Cristiane, ela é também uma das pessoas que participa junto com as associações de pacientes, principalmente de narcolepsia, e ela está sempre junto, ela está fazendo as palestras, ela está com os pacientes também. Então, a gente conversou, e eu achei muito importante que ela compartilhasse com a gente, estivesse aqui, para que ela se aproximasse mais da nossa associação de Prader-Willi,
já que os distúrbios do sono são algo muito importante e fazem parte, né, das questões também que podem alterar o comportamento das pessoas com a síndrome. Então, sem mais delongas, por favor, doutora Cristiane. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Liane. Eu acho que isso aqui é maravilhoso, um simpósio organizado pela associação, e acho que no próximo você tem que ser uma das palestrantes, porque nós temos que aprender muito com você, que é mãe, que é ativista e que conduz tão bem tanto a associação quanto o cuidado da sua filha. Eu vou falar sobre os distúrbios do sono, e eu já começo falando que, se a gente não olhar para o sono, tudo o que foi feito durante o dia, a rotina, o planejamento, tudo que foi falado aqui, que foi de suma importância, pode ir por água abaixo, porque o sono de má qualidade, o sono insuficiente, ele piora todos os distúrbios psiquiátricos, todos. E o sono insuficiente também está relacionado ao aumento do apetite. Então, se a gente não tiver atenção com o sono, a gente, infelizmente, pode colocar todo o esforço que foi despendido durante o dia por água abaixo. Eu estou sem o põe, sem a coisinha de passar. Não. É isso? Ah, tá bom. É que parecia um walkie-talkie. Ah, tá bom. Desculpe. Quando a gente estuda sono, a gente procura usar a classificação internacional dos distúrbios do sono, que divide em em 7 grandes categorias. Eu vou falar aqui dos distúrbios do sono mais prevalentes descritos na literatura na síndrome de Prader-Willi, que são os distúrbios respiratórios do sono, os distúrbios de hipersonolência e os distúrbios do movimento relacionado ao sono. Falando dos distúrbios respiratórios do sono, o principal, o carro-chefe, é a apneia obstrutiva do sono. E vejam como ela é importante. Se em crianças sem a síndrome, a prevalência é de 2 a 3%, em crianças com síndrome de Prader-Willi, isso pode chegar a 80%. Então, é muito importante a apneia do sono, e a gente sabe que a apneia do sono também, quando não tratada, também aumenta a obesidade, porque causa um desbalanço entre a grelina e a leptina, ou seja, aumenta o hormônio da fome e diminui o hormônio da saciedade. Por que a síndrome de Prader-Willi tem tanta prevalência de apneia obstrutiva do sono? Porque ela tem, os pacientes têm obesidade, hipotonia das vias aéreas, estreitamento e, em geral, micrognatia. Todos esses são fatores. Deixa eu ver o pointer aqui. Sim. Todos esses são fatores que vão aumentar essa pressão, esse efeito aqui do tecido mole, aqui adiposo, sobre a via aérea e permitir aqui, durante o sono, a obstrução, que pode ser parcial, e aí a gente tem a apneia, ou total, que a gente tem a apneia, ou parcial, que a gente tem a hipopneia. Mas todos esses eventos respiratórios dão uma mensagem para o cérebro que é preciso acordar. E esses microdespertares fragmentam o sono, impedem que se chegue ao sono mais profundo, e isso causa todos os efeitos aí da apneia do sono no dia seguinte. Então, falando de uma maneira geral, principalmente aqui em crianças, a gente pensa no adulto assim, o adulto que dorme mal, no dia seguinte está cansado, está sonolento, mas na criança é o oposto. Criança que dormiu mal, ela vai estar no outro dia mais irritada, mais hiperativa, mais agressiva, e isso só aumenta, vamos dizer assim, o que já é a tendência, o que já é a história da síndrome de Prader-Willi. Então, isso já está descrito, né, de que as alterações cognitivas nos distúrbios respiratórios do sono são todos esses aqui, incluindo hiperatividade, comportamento agressivo, desatenção, a sonolência e a questão também interferindo no comportamento escolar. Então, a gente também tem aqui que um outro dado... ao contrário. Como é que eu volto? Aqui.
que crianças agressivas, pelo relato dos pais, tinham 2 vezes mais chance de ter um distúrbio respiratório do sono comparado aos seus pares não agressivos. Isso é uma lição para a gente pensar, porque, às vezes, tudo é colocado na conta da síndrome. E, às vezes, a gente não pensa que um distúrbio do sono pode estar agravando aquele comportamento agressivo impulsivo. Com o tratamento da apneia, existem vários já descritos na literatura, desde cirurgias, né, de retirada de amígdala, uso do CPAP, que é aquela máscara que a pessoa fica a noite inteira, mas tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, suplementação de O2, por quê? Por que o oxigênio vai ajudar na apneia do sono no Prader-Willi? Porque acredita-se que uma das coisas, eu vou falar mais adiante, principalmente quando a gente usa o GH, é quando você aumenta o consumo de oxigênio. E, às vezes, você só suplementando o oxigênio, você impede que esse oxigênio caia. Porque, quando há a obstrução da via aérea, além do cérebro entender que é a hora de acordar, isso levar a uma fragmentação do sono, pode haver também a queda do oxigênio, e isso também é ruim. Essa hipóxia intermitente é muito danosa para o cérebro, para o coração, para todos os órgãos. E as outras estratégias que já estão descritas na apneia do sono de uma maneira geral. E o que isso interfere? Qual a grande diferença na síndrome de Prader-Willi? Porque isso precisa ser tratado antes da terapia com o início do GH recombinante. Por quê? Por que sempre se fala nisso? Olha, antes de começar o GH, cuidado com a apneia, cuidado com os distúrbios respiratórios, porque o GH ele pode aumentar o tecido linfóide, que é o tecido que forma a amígdala, principalmente. Então, com esse excesso, essas amígdalas podem inchar e diminuir o calibre da via aérea. Então, se a pessoa já tem apneia do sono, a terapia com GH recombinante pode piorar essa apneia, e aí, ao invés de a gente ver os efeitos positivos do GH, pode não ver porque piorou a apneia e aí está piorando o comportamento. Então, às vezes, assim, não é que o GH não funcionou, às vezes ele está piorando um distúrbio respiratório do sono e a gente não está conseguindo ver o efeito positivo da terapia na parte comportamental. E aquilo que eu havia falado para vocês, existe essa corrente de que quando você dá o GH, você aumenta, as células ficam mais ávidas por oxigênio, porque na síndrome de Prader-Willi existe uma diminuição da taxa metabólica. Então, as células estão funcionando ali com o metabolismo mais lento. Você dá o GH, começa a requerer mais oxigênio. E isso, para quem já está ali tendo hipóxia durante a noite, essa taxa metabólica maior, esse maior consumo pode agravar. Então, às vezes, uma suplementação de oxigênio pode ajudar, especialmente nos pacientes com Prader-Willi. Isso é uma característica bem pontual da síndrome de Prader-Willi por conta desse aumento da taxa metabólica. E aqui alguns dados, né? Essa foi a maior coorte que eu achei na literatura, com 94 crianças com síndrome de Prader-Willi, 13% desenvolveram apneia moderada grave após a introdução do GH recombinante. Vejam, não é a maior parte das pessoas, né? É uma pequena parte, mas esses 10% podem realmente piorar com a introdução do GH. Então, é importante o screening antes de algum distúrbio respiratório do sono. O que eles recomendam lá fora, a gente sabe que ainda não é uma realidade no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Temos uma carência muito grande de serviços que fazem polissonografia infantil. Mas o ideal, como a gente tem que começar a terapia antes dos 2 anos, ou, na realidade, o mais cedo possível, também, não só porque você tem que não perder o timing de começar o GH, mas é uma idade ideal também
para o tecido linfóide, que ainda não está desenvolvido, então você tem menos chance de causar uma obstrução do que você começar em crianças mais velhas, onde essa amígdala naturalmente já é maior. Então, a melhor coisa é começar antes, principalmente se a criança não ronca. Isso é um bom prognóstico. Se ela não ronca, quer dizer que o ar está passando suave ali pelaquela via aérea, a princípio, não tem estreitamento. O ideal é que toda criança com síndrome de Prader-Willi passasse por uma avaliação formal com o especialista do sono e fizesse uma polissonografia basal antes do início da terapia. Se não for possível, pelo menos que faça uma avaliação com o especialista do sono ou com o otorrino, né? Principalmente se for roncadora, para ver se existe alguma hipertrofia amidaliana aí antes desse início do GH. E que todos deveriam realizar uma polissonografia nos 3 a 6 meses após o início. E o que eles falam também, que essa polissonografia... polissonografia, para quem não sabe, é aquele exame que a gente faz para avaliar os distúrbios do sono, onde a pessoa dorme numa clínica e são observados vários parâmetros, ondas cerebrais, respiração, batimento cardíaco. É um exame bastante completo. A gente faz lá no Hospital Universitário Pedro Ernesto pelo SUS, com vaga aberta para o CISREG, só que, no momento, estamos fazendo só na faixa etária adulto. Na realidade, a partir de 13 anos, a gente começa a fazer, mas, antes disso, ainda não conseguimos implementar. É um dos meus projetos aí para os próximos anos. Desculpe. E que eles falam que essa polissonografia para você não perder o momento que a criança já está ali fazendo, que você fizesse a primeira parte só diagnóstica, ou seja, só para ver se tem apneia. E, se ele tem apneia, você vê que já está fazendo ali uns eventos respiratórios, você pode já deixar um oxigênio ali nas horas finais, para ver se, naquele paciente, a suplementação de oxigênio vai ser suficiente. Porque é muito difícil uma criança com Prader-Willi se adaptar ao CPAP. Já é difícil na vida real, adulto, burro velho, né? Então, a criança já é mais difícil, e a criança com Prader-Willi, pelas especificidades, também é mais difícil. Então, às vezes, a suplementação de oxigênio, que é só aquele cateterzinho, é muito melhor tolerável, e, especificamente, nos pacientes com Prader-Willi, pode surtir um resultado interessante. E eles falam também que quem está com GH, em reposição do GH, e tem algum distúrbio respiratório, e se, por um acaso, pega alguma infecção respiratória, a gente sabe que, durante uma infecção, um resfriado, tudo isso aqui fica inchado, né? A nariz, a amígdala, fica tudo edemaciado, e isso pode agravar. Então, essas pessoas estão em maior risco de agravar a apneia, fazer uma hipóxia importante. Então, muito cuidado com as crianças durante a reposição de GH e que estão com alguma infecção de via aérea. Eles recomendam até que tenham um oxímetro, igual a gente fez no Covid. Todo mundo com oxímetrozinho é interessante ter em casa para ver como vai evoluir. Porque, às vezes, a criança ficou muito bem com GH, muito bem, não teve problema, não aumentou ronco, mas, se pega uma infecção, ela está em risco ali, porque, teoricamente, ela está mais edemaciada pelo GH, pelo tecido linfóide. Então, se ela pegar uma infecção respiratória, isso pode agravar. Então, é interessante monitorar com oxímetro de pulso. Passando agora para um outro grupo de distúrbios respiratórios, a gente vai falar dos distúrbios do movimento relacionado ao sono. E o mais comum descrito na síndrome de Prader-Willi é a síndrome das pernas inquietas e o transtorno do movimento periódico de membros. De uma maneira geral, ela não é só mais prevalente no Prader-Willi. É o distúrbio do movimento do sono mais prevalente nas crianças em geral. E a grande diferença da síndrome das pernas inquieta e do transtorno de movimento periódico de membros, né, que é a sigla em inglês, Periodic Limb Movement, é que, na perna inquieta, o paciente está acordado, ou seja, ele se queixa de um desconforto na perna e uma necessidade de mover.
No PLM, o movimento da perna acontece quando ele já está dormindo. Quem vai se queixar é quem está do lado. Então, é a grande diferença, mas eles têm uma fisiopatologia, um mecanismo de causa muito comum. Então, como eu falei aqui, né, o diagnóstico de síndrome de pernas inquietas, também conhecido como doença de Willis-Ekbom, ela tem essa tétrade de desconforto nas pernas, que piora com o repouso, alivia com o movimento e que tem uma piora dos sintomas à noite. Então, é um diagnóstico clínico. Não precisa fazer uma polissonografia para saber de pernas inquietas, mas confunde muito com agitação, com ansiedade. E, às vezes, você tem que observar se é só quando a criança para que ela está referindo esse desconforto. Às vezes, ela nem refere desconforto, você tem que perguntar. Às vezes, ela só fica mais agitada e não consegue parar para deitar. E a síndrome das pernas inquietas ela está muito associada à deficiência de ferro. Então, é importante, se você observa um padrão de agitação noturna, né? Uma agitação principalmente noturna, e desconfia de perna inquieta, vale a pena pedir uma cinética de ferro, porque se tiver com baixa ferritina, baixo ferro, vale a pena fazer uma reposição. Já o movimento periódico de membros, esse sim, eu só vou ver na polissonografia. Eu posso até ter uma queixa do cuidador ou da pessoa, né, que dorme junto, que está chutando, está recebendo uns chutes, está recebendo uns socos, mas isso é tão vago, pode ser outros distúrbios do sono, que a gente precisa fazer uma polissono para confirmar. E na polissono a gente vê um padrão muito bonitinho aqui nos eletrodos da perna, de que tem um movimento, aí para, daqui a pouco tem outro movimento e para. Passa o próximo, por favor. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Eu posso passar, né? O vídeo, eu acho que não foi. E aí a gente conta quantos movimentos teve, divide por hora de sono, e a gente vai ter um índice, que em crianças é 5 por hora e em adultos é 15 por hora. Mas você não precisa saber. No laudo da polissonografia vai estar escrito quando isso for anormal, e a gente tem que ver se isso justifica a agitação diurna. Se o paciente está muito agitado, está pior dos sintomas de comportamento, está mais desatento e tem um índice aumentado, talvez valha a pena olhar e tratar esse índice. Vocês conseguem botar o vídeo? Porque, quando eu passo, já está passando... Pronto. É aqui. Pode colocar? Então, essa é uma polissonografia domiciliar, que eu também faço quando o paciente tem alguma restrição para ir na clínica. Então, a gente faz em casa com vídeo. E veja que a paciente, mesmo dormindo, não sei se dá para ver um movimentozinho coincidindo quando tem esse risquinho aqui, esse artefato muscular na polissono. E de forma periódica. Ela faz isso durante praticamente todo o dia. Não sei se dá para ver. Aí ela mexeu. Então, são movimentos muito sutis. Ninguém vai desconfiar que isso é um distúrbio do sono e que está causando repercussão diurna. Mas isso é suficiente para meu cérebro acordar, superficializar o sono, diminuir a quantidade de estágios profundos e, com isso, eu ter um sono de menor qualidade, com isso, repercussões diurnas mais importantes. O tratamento, além do sulfato ferroso, como eu falei, quando há deficiência, você pode usar agentes dopaminérgicos, como os agonistas dopaminérgicos, o pramipixol, e as medicações que têm uma ação ali inibitória, GABA-like. Em pacientes com Prader-Willi, o que eu encontrei na literatura foi que a síndrome das pernas inquietas está mais associado com transtorno obsessivo-compulsivo e TDAH, e também com comportamentos de depressão e comportamento suicida relacionados à gravidade. Quanto mais grave, maior a prevalência desses distúrbios. E falando agora da parte de hipersonolência, que particularmente é muito do meu interesse,
porque eu trabalho com narcolepsia, é muito prevalente também a sonolência nos pacientes com Prader-Willi, até 67%. Tem sonolência, e 35% com padrão de narcolepsia. Eu vou mostrar para vocês o que é o padrão de narcolepsia. E existe essa escala aqui para saber, será que essa criança é sonolenta mesmo? Às vezes é difícil a criança se queixar de que tem sono. Então, existe essa escala aqui, que é a escala de sonolência de Epworth, que ela já foi validada para o português do Brasil e já foi validada para crianças com Prader-Willi, de 6 anos, abaixo de 6 anos. Então, essa escala funciona mais ou menos assim. Você dá algumas situações do dia a dia e pergunta qual é a chance de cochilar nessas situações. 0 é nenhuma, 1 é pequena chance, 2 é moderada e 3 é alta chance. E vê a pontuação. Uma pontuação acima de 10 já é considerado sonolência excessiva. Então, isso no consultório, no ambulatório, pode ajudar bastante, ainda mais que já está validada para o nosso idioma, a saber se essa criança é sonolenta ou não. Uma vez que você vê que a criança é sonolenta, você precisa saber se é uma sonolência pura ou uma sonolência com padrão de narcolepsia. Para falar do padrão de narcolepsia, vocês precisam falar rapidinho aqui dos estágios do sono. A gente tem 2 grandes estágios, os estágios não REM e o estágio REM. O estágio não REM ele é subdividido em estágio 1, estágio 2 e estágio 3. E o estágio REM ele acontece depois, mais ou menos, de 90 a 120 minutos dos estágios não REM. Às vezes não precisa ter o 1, 2 e o 3, mas você precisa ter um não REM para ter o REM. E esses ciclos de não REM e REM ocorrem de 3 a 5 vezes durante a noite. Pois bem, na narcolepsia, esse REM aqui ele pode acontecer nos primeiros 15 minutos de sono. Ele é muito rápido. A pessoa fechou o olho, ela já pode estar tendo REM. Isso gera uma série de fenômenos clínicos que também podem estar presentes na síndrome de Prader-Willi. Um deles é a cataplexia. A cataplexia é uma perda do tônus muscular abrupta, desencadeada por alguma emoção, normalmente uma emoção positiva. E ela pode ser total, só aqui da mandíbula ou da cabeça, ou parcial ou total, levando a pessoa até a cair no chão. Isso dura alguns segundos e depois se recupera. Aqui a cataplexia da criança ela é muito mandibular. Então, aqui é um menino vendo o desenho. Na hora que ele ri do desenho, ele tem uma queda aqui da mandíbula. Também pode haver as alucinações e a paralisia do sono. Normalmente elas vêm juntas, o que deixa os pacientes muito assustados. Então, é uma sensação de não conseguir se mexer na transição do sono para a vigília, ou seja, ou ao adormecer ou ao acordar, e a sensação é de que tem alguma coisa, alguma criatura comprimindo o seu peito. Tanto é que eu brinco que todos os meus pacientes já passaram para um centro espírita ou uma igreja, ou os dois, porque é bastante assustador. E o sono fragmentado, que também acontece na narcolepsia. A gente acha que quem é muito sonolento, tem um problema de hipersonolência, dorme o tempo todo. O que acontece, na realidade, é que esses pacientes têm sonolência diurna excessiva, mas o sono noturno é muito ruim, é muito fragmentado. Igual de um apneico, igual de uma perna inquieta. Então, a narcolepsia, por si só, ela fragmenta o sono noturno e também o deixa menos contínuo, e isso contribui para a sonolência no dia seguinte. A gente investiga, então, para saber se é uma sonolência com padrão de narcolepsia ou não. Idealmente, a gente tem que fazer a polissonografia associada ao teste de múltiplas latências do sono. O que é isso? Então, à noite, ao invés de você fazer só a polissonografia e ir embora no dia seguinte, de manhã, você fica no laboratório de sono mais a manhã inteira. E aí é um exame meio chato, porque você tem, nesses 20 minutinhos aqui, que o paciente tem para dormir, a gente convida ele para entrar no quarto escuro,
silencioso, fresquinho, e fala, olha, você tem 20 minutos para dormir. E aí a gente vai avaliar em quanto tempo ele dorme e se naqueles 20 minutinhos ele fez algum episódio de REM. E depois deixa ele 2 horas sem poder dormir. E repete isso 4 a 5 vezes. Se ele tiver tido 2 REMs, pelo menos 2 REMs, nessas 5 oportunidades, ele teve critério para narcolepsia. Se ele não teve nenhum REM, mas ele teve uma média das latências aqui do sono, ou seja, se a cada oportunidade, na média deles, ele dormiu menor ou igual a 8 minutos, ele tem uma hipersonolência só. Então, menor ou igual a 8 minutos, sem REM, é uma hipersonolência verdadeira, vamos dizer assim, oficial, mas sem padrão de narcolepsia. E se for menor que 8 minutos, mas ainda assim tiver 2 REMs, tem padrão de narcolepsia. E por que é importante saber se tem padrão de narcolepsia? Porque o tratamento pode mudar. Isso aqui é um gráfico que fala a diferença de 2 tipos de narcolepsia, né? A gente tem o tipo 1 e o tipo 2. E uma coisa interessante, comparando com a síndrome de Prader-Willi, é que a cataplexia pode vir isolada, sem um sintoma de sonolência. Na narcolepsia, elas estão associadas, a sonolência excessiva com a cataplexia. Na Prader-Willi, pode vir só a cataplexia e ela é descrita de 18% a 25%, ela vem isolada, e um trigger comum é a ingestão de comida sólida. A hipocretina, ou orexina, ela é baixa nos pacientes com narcolepsia tipo 1, e isso não foi visto na síndrome de Prader-Willi. Então, e também a genética da narcolepsia tipo 1 está muito relacionada a esse HLA aqui, porque é uma doença autoimune. A tipo 2 também tem uma associação mais fraca, já no Prader-Willi não tem essa associação com uma doença autoimune. Então, o que os pesquisadores falam é que a narcolepsia na Prader-Willi, ela não é pelo mesmo mecanismo da narcolepsia, né, sem estar associada à crise, à síndrome, porque é uma doença autoimune. Tem a ver, na síndrome de Prader-Willi, com um defeito da sinalização da hipocretina. A hipocretina até está envolvida, mas não porque ela está baixa, mas porque essa sinalização, esse hipotálamo, está, vamos dizer assim, disfuncional, e isso vai levando a vários problemas. Esse aqui é um artigo muito interessante em que o FDA, que é como se fosse a Anvisa lá dos Estados Unidos, ela juntou os pacientes com narcolepsia e falou assim, vem cá, o que te incomoda? Qual o principal sintoma da doença que te atrapalha? E eles viram que a cataplexia, a sonolência excessiva é muito importante, mas o que chama atenção, brain fog, que é aquele embaçamento cerebral que a gente não consegue ter raciocínio, irritabilidade, hiperatividade, ganho de peso. Então, os sintomas cognitivos da narcolepsia incomodam bastante o paciente. E, na criança, a narcolepsia está muito associada também a comorbidades psiquiátricas. Existe até uma descrição de uma personalidade narcoléptica, né, de maior introspecção, dificuldade de modulação do afeto, irritabilidade, atenção pobre. Então, tem um overlap aí com algumas características da síndrome de Prader-Willi, com autismo, né, transtorno do espectro autista. Então, a gente sabe aí alguma coisa está ligado ao hipotálamo, que modula todas essas emoções. Aí a gente sabe que a narcolepsia também, na síndrome de Prader-Willi, pode acabar piorando, agravando esses outros sintomas que já são da própria síndrome. O tratamento para narcolepsia na síndrome de Prader-Willi não difere muito do tratamento que a gente tem da narcolepsia, apesar da causa ser um pouco diferente. Os estudos mostram que responde aos mesmos tratamentos que nós temos disponíveis para a narcolepsia, que é os estimulantes, como metilfenidato, que também ajuda nos sintomas de TDAH, o modafinil, que também é um estimulante, mas ele não é anfetamínico, só tem que ter cuidado porque pode dar uma reação alérgica importante, e para Prader-Willi, né, não está aprovado aí em menores de 17 anos.
Esse L-carnitina é um suplemento que a gente usa em grávida narcoléptica. E o que eu vi para a síndrome de Prader-Willi é que ele pode ser usado porque é bastante seguro, tem poucos efeitos colaterais, apesar de não ser lá muito eficaz, assim, né, comparado com os outros, pode ajudar em alguns pacientes e, se não faz mal para a grávida, né, a gente fica bem tranquilo. O Pitolizan é uma medicação que não tem ainda no Brasil, mas foi a que eu vi que está tendo os melhores resultados para pacientes com Prader-Willi e fenótipo de narcolepsia. Então, melhorando... alguns pacientes com narcolepsia, meios lá do UP, estão conseguindo importar por via judicial. Então, não tem no Brasil ainda, mas estão conseguindo fazer importação por via judicial. E melhora, olha que interessante, o Pitolizan ele melhora o comportamento, cognição e hipotonia muscular, que também é uma questão importante na Prader-Willi. E o oxibato de sódio, que para a narcolepsia não associada à síndrome é a melhor medicação, porque melhora todos os aspectos, mas no Prader-Willi a gente precisa ter muito cuidado, porque, como ele é um grande depressor do sistema nervoso central, pode piorar os distúrbios respiratórios do sono. Porém, ele tem é uma medicação interessante para a gente usar, porque em crianças com narcolepsia também existe um aumento abrupto do peso em determinada faixa etária. Eles ganham 20 quilos, às vezes, em um ano. E o oxibato de sódio ele é capaz de regular, inclusive, essa questão do peso. Então, eu acho que, com atenção, com cautela, pode ser uma ferramenta interessante também para a síndrome de Prader-Willi. Isso aqui foi ontem, né, no Congresso Internacional do Sono, participei numa mesa, e essas duas aqui, que estão do meu lado, elas são da Universidade de Sheffield. Eles têm o maior coorte do mundo de crianças com narcolepsia. Aí eu perguntei, vocês têm muitos pacientes com narcolepsia aí, Prader-Willi? Ela, não, só 2. Então, assim, é uma associação rara, porque são 2 doenças raras, e ela disse que, na realidade, eles estão com um estimulante, uma está com metilfenidato, outra ela está já pedindo Pitolizan, e a outra, que, na realidade, veio encaminhada para a investigação, na realidade, tinha uma apneia obstrutiva do sono grave. Então, por isso que é importante fazer toda a investigação para saber qual é o padrão, se tem apneia, o que justifica aquela sonolência excessiva. E eles estão disponibilizando para mim, e eu já faço convite para vocês, todo um chart que eles usam para ensinar os professores a lidar com a doença, né, explicando os sintomas da criança. A gente vai traduzir isso para o português. Então, se vocês tiverem também alguma necessidade de crianças nesse perfil de sonolência excessiva, acho que dá para a gente adaptar para chegar na escola de uma forma mais... acabei de receber, né, é um material muito bom que eles têm sobre isso. E também, a Liane falou, eu trabalho muito com a Associação de Pacientes. A Associação de Pacientes estava também pela primeira vez no Congresso, e eu fui vencedora do prêmio de New Investigator Award pelo trabalho realizado, e pude comemorar... Pude comemorar com os meus pacientes. Então, são todos eles aqui da Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia Idiopática, que é a Ana Braga. Então, eu valorizo muito, eu acho que esse é o caminho. Quando o médico e os pacientes andam juntos, a gente aproveita o saber de vocês aproveitam o nosso, e a gente cresce muito mais rápido e conquista o mundo. Muito obrigada. Obrigada. Nossa, conhecimentos importantíssimos. E aí, uma singela lembrança de agradecimento. Espero que a gente realmente fortaleça essa parceria. Muito bom. Obrigada. Sono muito importante do que ela falou sobre a pessoa, o estudante com sono na escola. E aí, a gente vai emendar e chamando a nossa próxima palestrante para esse assunto. E